Vamos lá então, nosso tema hoje é um tema que eu particularmente gosto muito de tratar, e a gente está planejando para no mês de maio falar sobre relacionamento, falar sobre vida familiar e outros relacionamentos, e o tópico que a gente quer tratar principalmente no relacionamento são as nossas palavras. Hoje eu queria só apontar um pouco nessa direção. Como eu disse, é lá em maio, a gente está longe ainda de maio, mas a gente vai tratar disso. Mas esse tema, palavras de vida, eu preguei isso com outro título há 3 ou 4 anos atrás, falando sobre palavras que a gente precisa declarar e viver por elas, e viver e tê-las como base, como alicerce na nossa vida. A questão é que a maioria de nós, antes de fazer isso, precisa entender se isso é importante de verdade e qual é a relevância disso. Se você está aqui há algum tempo nessa igreja, você sabe que esse é um assunto repetido, porque se a Bíblia enfatiza alguma coisa, se nós colocamos a palavra de Deus como a nossa base para a vida, né? Nosso manual de vida, e ela enfatiza alguma coisa, a gente precisa prestar atenção nisso. E é muito curioso como a Bíblia, que para mim e para você nós entendemos que é um documento histórico muito antigo. Você tem nas suas mãos aí, ou um livro que você tem na sua mão, ou talvez no seu aplicativo, né? Um documento extremamente antigo, de alguns milhares de anos atrás, né? Que você compilar tudo, deve ter de cerca de 5.000 até o último texto talvez tenha sido escrito há mais de 2.000 anos, menos de 2.000 anos atrás. E a gente está falando de princípios que governavam naquele tempo, principalmente a igreja, né? Quando você vê Paulo escrevendo para a igreja sobre esse assunto. E qual relevante isso é para nós hoje? Qual importante isso é para nós hoje? Então, mais uma vez, quando nós olhamos para o texto bíblico e vemos algo sendo enfatizado, nós precisamos entender, se Deus acha isso importante, qual importante é para nós, hoje, em 2019. E a gente vai percebendo na vida e na prática que é extremamente importante a gente apontar para isso e atentar para isso. Eu costumo dizer que se você observar Deus em ação, você vai perceber que praticamente tudo, se não tudo que Deus faz, Ele faz com palavras. Ele não tem um registro bíblico de Deus estalando o dedo e fazendo alguma coisa acontecer. Não que Ele não faça, mas a gente não tem esse registro. Mas a gente tem inúmeros registros onde, para que algo acontecesse, para que algo fosse estabelecido, inclusive na própria criação, para que todo o universo fosse criado, Deus abre a sua boca. Ele fala, a Bíblia deixa isso bem claro para nós. Como quer que você compreenda Deus falando, a Bíblia diz que Ele falou. E depois Ele vai e fala consigo mesmo e diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Ele sopra de si mesmo para dentro do homem, fica registrado também que Deus cria algo igual a Ele. Ou, se você preferir, parecido, semelhante a Ele. Mas mais tarde nós vamos entender que, por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Talvez seja a melhor coisa que você poderia ser em toda a sua história, filho de Deus. E claro, nessa familiaridade você acaba herdando esses mesmos princípios, essas mesmas propriedades do Pai. E se Ele faz tudo com palavras, será que nós devemos fazer alguma coisa com palavras também? É o nosso assunto de hoje. Eu queria que você compreendesse, nós não vamos falar apenas de palavras de afirmação, que são importantes, palavras positivas, apenas, né, como você se relaciona com palavras, mas eu queria que você entendesse a força que está por trás disso. O escritor de Provérbios, Salomão, ele vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, um dos primeiros livros que existe no Novo Testamento, um dos primeiros livros que foram escritos, ele fala que se você não souber dominar a sua boca, você está perdido em tudo, mas se você souber domar, você vai crescer e vai se tornar maduro em tudo. E não são poucos os textos que vão tratar desse assunto. Romanos, no capítulo 10, vai dizer que quando você é salvo, é porque você creu no seu coração, mas não termina aí, você confessa aquela salvação com a sua boca. É um hábito que a gente tem aqui na igreja. Quando alguém toma uma decisão e diz, eu quero
eu quero entrar para a família de Deus, eu quero seguir a Jesus. É só começar? É só começar. É só confiar? É só confiar. Mas a Bíblia diz que é muito importante que você revele essa confiança com a sua boca. E lá em Romanos 10 diz: com a boca se confessa a respeito de salvação. Aquela salvação que você crê com o seu coração. 1 Coríntios fala que nós temos o mesmo espírito da fé que havia em todos os homens e mulheres de fé da Bíblia. E a Bíblia diz: eu criei, por isso é que falei. Não são poucos lugares que você vai ver, a boca fala do que está cheio o coração. Você vai ler isso lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, que a boca, ela acaba vazando o que está enchendo aqui, sai pela sua boca, porque é verdade, o que você está cheio acaba saindo pela sua boca. Mas existe um poder também de encher o seu coração com aquilo que é bom, a partir daquilo que você fala. E é onde eu estava muito querendo chegar hoje com você. Se você tem acompanhado a gente, ou aqui aos domingos à noite, ou pela internet, nosso assunto nos últimos domingos foi hábitos. E tem sido, para mim, especial demais, talvez uma das mensagens, ou uma das séries mais marcantes da minha vida. E eu percebo na vida de muitas pessoas na igreja também um momento muito especial, onde a gente começa algo que a gente quer manter, quer continuar. Hábitos, bons hábitos. Quem começou bons hábitos nesse último mês? Levanta bem alto a sua mão, bom ver isso aí, glória a Deus. Né? Quem conseguiu se livrar de algum mau hábito? Está conseguindo? Glória a Deus. Eu falei hálito não, mau hálito é só escovar o dente, beber bastante água, mas se livrar de um mau hábito, né? Isso é tão maravilhoso, e eu sei que é uma luta, eu sei que não é fácil, eu sei que é um dia de cada vez sendo sério ali. Por isso que a nossa dica para você é que você começasse com algo bem pequeno, bem rápido, bem fácil. Se você quer ser sério nos seus hábitos, estabeleça, né, que aquele hábito vai durar muito pouquinho tempo, né? Vai ser 2 minutos por dia. 2 minutos. Existe uma regra que fala que se você se garante 2 minutos, todo mundo consegue, né? Não é tão difícil. Mas depois de alguns dias fazendo, aquilo vai se tornando vivo em você e você vai aumentando aquele hábito. É tão bom, é tão importante. Então a gente falou bastante sobre isso. O que eu vou falar hoje com você se encaixa nessa mensagem, porque eu vou convidar você mais uma vez a entender e quem sabe absorver isso como um hábito na sua vida. As coisas que você fala com base naquilo que você crê. Eu coloquei 3 palavras aqui para fazer você pensar nelas. As palavras são sentimentos, pensamentos e palavras. Você tem essas 3, posso usar essa expressão, essas 3 forças acontecendo na sua vida. E elas são muito fortes, mais do que você imagina. Mas se eu perguntasse para você, na sua vida, qual dessas forças você acredita que é a mais intensa, a mais forte, a que mais provoca decisões, escolhas, reações em você? Nossa, será? Vou repetir para você. Todas 3, para mim, são extremamente poderosas. As 3 forças. A força dos seus sentimentos, a força dos seus pensamentos e a força das suas palavras. Só que sentimento não é algo que você expressa, algo que você tem. Ele pode se tornar expressado. Você pode expressar um sentimento com palavras ou com alguma ação. Pensamento também. Palavra é a única coisa aqui que é uma ação, é uma expressão. Deixa eu dizer para você, é difícil identificar qual dos 3 é o mais forte. Hoje, quem sabe, você até sai daqui pensando, eu acho que eu sei. Mas a verdade é que de vez em quando um desses é muito mais forte que os outros 2 na sua vida. Em geral, nós somos movidos, deixa eu colocar dessa maneira, você é dominado, você é dirigido por uma dessas 3 forças. Em geral, uma das 2 primeiras. Mas existe uma conexão entre essas 3 forças. Deixa eu dizer algo para você, quando a gente está no início do ano, que começou agora aí, né, janeiro, fevereiro, março, e a gente começa a plantar algumas ideias aqui na igreja, conversar sobre certos assuntos, a gente debater certas coisas, é porque tem algo dentro de nós pensando assim, eu tenho uma ideia, uma análise do que foi 2018, dos últimos anos, da minha vida, e
todo mundo, sem exceção, nós sempre temos algo dentro de nós clamando por mudança. Nós queremos um ano melhor, nós queremos uma vida melhor, nós queremos relacionamentos mais saudáveis, uma família mais abençoada, e tudo que você puder imaginar, você consegue projetar para frente. E isso todos nós temos em comum. Ninguém está pensando assim, quando chegar em dezembro eu quero que tudo esteja pior. Ninguém, né? Nós queremos que tudo esteja melhor. Quem sabe 2020 vai ser ainda melhor do que 2019, seja como você planejar. Nós todos temos em comum o desejo que isso aconteça. Mas todos nós somos distintos, nós somos diferentes uns dos outros em o que estamos fazendo para chegar lá. Alguns estão realmente construindo e contribuindo para que um alvo seja alcançado. Outros estão simplesmente estacionados, estagnados, exatamente como estavam em 2018, talvez 2017, e não podem, apenas desejam, mas não pode esperar nenhuma mudança, porque nada muda se você não muda. E outros estão, às vezes, andando para trás, estão tomando decisões que, ao invés de acelerar o processo, atraso até traz uma certa decadência. É possível, todos nós, em alguns momentos da vida, experimentamos isso. Você não tá sempre crescendo. De vez em quando tem um acidente, de vez em quando tem, né, um problema, de vez em quando a vida traz certas coisas que estacionam você um pouco, faz parte. Não precisa se culpar, se sentir culpado por isso. Mas eu queria abrir os seus olhos hoje e te dizer o seguinte: a sua vida, não se engane, a sua vida está em constante movimento. Mesmo que pareça estacionada, ela está indo numa direção. Ela está chegando em algum lugar. E cada área da sua vida nesse momento está em movimento. Especialmente os seus relacionamentos. Seu relacionamento, em geral, o seu relacionamento, por exemplo, de marido e mulher. Seu relacionamento com os filhos. Seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com o seu melhor amigo ou amiga. Seu relacionamento com irmãos da igreja. Quem você imaginar. Esse relacionamento, em geral, a gente mede ele pelo que está acontecendo naquele momento. Um exemplo, se hoje o relacionamento do casal está bem, está legal, a gente pensa, nós estamos bem. Se o relacionamento está com alguma marca, alguma ferida, nós não estamos bem. Olha para mim, nós somos tentados a dizer, essa é a minha realidade, porque a gente só consegue pensar no agora. Mas deixa eu te falar, a melhor maneira de você medir o seu relacionamento não é com base no como você vê agora, mas é onde ele está indo. Ele está indo por uma direção, ele vai chegar num lugar. E já está acontecendo certas coisas que você pode estar trazendo hoje. E isso para mim é tão libertador, porque tem pessoas que estavam pensando em desistir, estavam pensando, mas começaram a pensar, Deus pode mudar isso, eu posso investir, e você consegue medir agora pelo que Deus vai fazer lá na frente. E é importante que a gente meça dessa maneira. Mas essa é a verdade, a nossa vida está se movendo frequentemente, nossos relacionamentos estão em movimento, e essas três forças estão em constante elas estão o tempo todo em ação, elas estão ativas na nossa vida. Seus sentimentos. Eu acredito, e eu já tenho algum tempo de jornada pastoral para falar o que eu vou falar, que sentimento seja a maior força que governa a vida das pessoas hoje. Que a maioria, não todas, mas a grande maioria das pessoas é dirigida por aquilo que sente. Então, eu faço o que eu sinto. Seja a coisa mais básica do mundo, sejam as sensações do seu corpo. Você sente fome? Você come. Você sente sono? Você dorme. Você sente raiva? Você fala. Você não vai ficar quieto. Alguém fez alguma coisa, provoca uma reação. O que é isso? Eu sou dirigido pelo que eu sinto. E nós entendemos que isso é o normal, e claro, todo mundo faz assim. Nós somos frequentemente, nós tomamos decisões, fazemos escolhas por causa do que estamos sentindo. Eu estou falando que eu posso falar isso categoricamente porque eu já conversei com muita gente, gente que veio trazer uma situação difícil, vamos orar juntos, vamos. Gente que eu conheço há muito tempo e a gente conversa, seja o que for. Gente que está sentada aqui hoje, um dia abriu um pouquinho a sua vida para mim. E em geral, a maioria dos casos tem esse ponto em comum. Você está vivendo aquele momento difícil, o sentimento está empurrando você numa direção. Está
pressionando você a fazer algo. E eu vou fazer, André, eu acho que eu tenho que fazer. E muitas vezes eu falo, cara, ou então, e minha irmã, eu chego, se você vai fazer isso, faça, mas pensa bem se você vai fazer agora, porque nesse momento, você está sendo dirigida pelo que você sente. Você está sendo dirigido pelo que você sente. E em geral, na maioria das vezes, agir por um impulso de um sentimento não dá certo. Quantos aqui testemunham que o que eu estou falando faz sentido? Você já fez isso e eu também? Agiu com o impulso de um sentimento e não deu certo. Levanta a mão com orgulho, assim, amém. Todo mundo. Não funciona. Eu não estou dizendo que é 100% das vezes, mas se não for, é perto disso. Fazer coisas porque nós fomos impulsionados. Eu fui à padaria essa semana, aliás, eu vou toda semana várias vezes, e eu fui, acho que foi ontem, e eu comprei o que eu sempre compro, um pãozinho, e na fila, hoje em dia as noções de marketing cresceram muito, todo mundo entendeu compra por impulso, então na maioria dos mercados que você vai agora, na fila de saída para você, na fila para você pagar no caixa, eles colocam vários produtos na fila, porque é um ótimo lugar para você colocar em display ali alguma coisa, porque as pessoas vão ter que parar ali e olhar para alguma coisa. E eu percebi uma embalagem muito bonitinha do bolo de pote. Conhece? Lindo. Tinha de brigadeiro, de doce de leite, de Nutella. E eu olhei aquilo na caixa e ele falou comigo, eu falei com ele. E eu não comprei, mas eu falei para a moça, isso aqui deve vender muito. Ela falou, vende muito. Por quê? Tem várias... A minha boca enchendo água. Tem várias coisas ali, né? É bonito, é atraente, todo mundo sabe que é bom, quase todo mundo gosta de doce, ainda tem lá algum recheio, seja o que for, mas o principal é que está à vista, está bem perto dos olhos. Eu falei, isso deve vender muito porque vocês, miseráveis, colocam isso aqui, na hora que a pessoa vai pagar, ela já está pagando tudo, bota isso aqui também. E é verdade, muitos de nós tomamos decisões porque naquele momento sentimos algo. E as empresas já entenderam isso há muito tempo. Isso não é novo, isso é velha beça. Começou nos caixas do supermercado com chiclete, mas tem muito mais antes disso. Se entendeu que nós somos dirigidos por sentimento frequentemente. Mas você comprar um doce ou qualquer coisa, em geral, embora eu preguei o contrário essas últimas semanas, né? Não é um doce que estraga a sua vida, não. Talvez seja porque você não parou nunca mais. Mas existem decisões que a gente toma com base em sentimentos que podem ser muito destrutivas na nossa vida. E por isso que é tão importante a gente observar isso. A outra força, a força dos pensamentos, é onde eu queria focar um pouquinho mais com você antes de falar das palavras, porque a gente vai chegar nas palavras como um antídoto. Mas eu queria falar para você da questão dos seus pensamentos. Eu acredito de todo o meu coração que nesse momento a sua vida, ela está se movendo, como eu disse para você, e ela está se movendo na direção dos seus pensamentos mais frequentes. Quando uma palavra é pregada, e a gente sabe que essa palavra é poderosa para salvar, o grande lance não é se a palavra foi boa, se o pregador foi bom, o grande lance é se a palavra entrou no coração. A Bíblia fala que é a palavra que é capaz de mudar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente. Então, esse culto e qualquer outro, as pessoas podem sair com a mente renovada ou não, mas é uma escolha que você faz. Mas o que a palavra de Deus quer fazer? Ela quer empurrar para fora pensamentos que a gente tem e que precisam ir embora. E colocar em nós pensamentos de Deus. Deixa eu falar para você, ninguém escapa, não se sinta menor do que ninguém, eu sou igualzinho a você, todos nós somos derrotados nesse campo de batalha, na nossa mente, é aqui que as grandes batalhas acontecem, e é aqui que nós somos vitoriosos também, mas quando somos derrotados, não é do lado de fora, antes é do lado de dentro. E a força disso é muito grande. Como eu disse para você, o sentimento é um absurdo, a força dele, é um absurdo. Ele faz você fazer coisas que você nunca imaginava que ia fazer. A força dos pensamentos é igual ao maior.
Porque muitas vezes são eles que vão provocar os sentimentos. Eles estão por trás do que você vai sentir. Nesse livro famoso da Joyce Meyer, que chama O Campo de Batalha da Mente, ela coloca dessa maneira: uma das maiores qualidades, um dos maiores atributos que um homem ou uma mulher poderia desenvolver na sua vida é ser sério na sua sequência de pensamentos. O que ela está pensando agora? Você ser seletivo e ser intencional no que você vai pensar. Existe um mistério aqui que algumas pessoas ficam um pouco confusas e falam: André, como é que eu posso escolher o que eu vou pensar? O pensamento simplesmente vem. E deixa eu concordar com você, é verdade. Se você permitir, você vai ser apenas alguém levado pelos pensamentos. Você não vai ser alguém que é intencional. Os pensamentos vêm e você os abraça. E a maioria das pessoas vive assim. Somos uma vítima dos pensamentos. Nós não somos aqueles que estão por trás sendo os agentes do pensamento. Somos passivos. Mas não precisa ser assim. E não é isso que a Bíblia pede que a gente faça. Na verdade, muito claramente, você vai ver lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, 4, versículo 8, que diz assim: olha, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Existe um versículo dizendo: tem um monte de coisa aqui que eu quero que você pense nelas. Em outras palavras, outras coisas, não pense nelas. Você sabia que você tem essa escolha? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas responda para você mesmo: será que essa semana aconteceu e você acabou se vendo pensando naquilo que você não devia pensar? Pensando em algo que você sabe que não deveria ter gastado tempo pensando naquilo? Não estou falando apenas de coisas pecaminosas. Estou falando de pensamentos que você sabe que são negativos, são errados, são ruins, que não te ajudam em nada. Ou até mesmo pensamentos tóxicos, autodestrutivos. Todos nós. Você não precisa levantar a mão, porque eu sei que, se você for honesto, todas as mãos vão se levantar. Na verdade, não precisa de uma semana. Um dia isso acontece várias vezes. E nós muitas vezes pensamos assim: o pensamento veio, o que eu posso fazer? Essa mesma coisa que pensar assim: o passarinho veio e pousou em mim, o que eu posso fazer? O que você pode fazer se o passarinho pousar em você? Expulsar o passarinho, enxotá-lo da sua vida. Mas nós agimos como se o passarinho pudesse vir e fazer um ninho em nós e permanecer ali. Pensamentos funcionam mais ou menos nessa estrutura. Você não pode impedir que eles venham, mas você não precisa ficar pensando naquilo. Você escolhe se você vai continuar pensando. Você não consegue impedir que ele venha, mas você escolhe se ele vai permanecer. Quem está entendendo, diga amém. E mais do que isso, a Bíblia diz que você deve ocupar a sua mente com certas coisas. Então, mais uma vez, eu creio que a sua vida está se movimentando, e ela está se movendo num sentido de ação. O que você mais pensou essa semana? Deixa eu te falar, o que quer que seja, o que você mais pensou essa semana, isso é o que tem de maior na sua vida hoje. Em alguns casos, maior do que Deus. Você substituiu Deus por isso. Porque é o que você exalta e engrandece na sua vida. Seja uma pessoa, seja alguém, seja um sentimento, seja uma coisa, seja uma busca sua. Se foi isso que você pensou, mais do que tudo, é o que tem de maior na sua vida. E não sempre, mas em alguns casos, se torna maior do que Deus na sua vida. Que isso, pastor? Ninguém é maior do que Deus na minha vida. Na sua vida você escolhe quem é que é maior. Por isso que a Bíblia nos convida a exaltar, a engrandecer o nosso Deus. Significa que Ele é maior do que as outras coisas na nossa vida. Quem está vivo aí, diga amém. Eu gostei muito dessa versão Nova Bíblia Viva, de Romanos do capítulo 8, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa, são dominados. Olha algumas palavras importantes aqui. São dominados pela natureza pecaminosa. A priori ele está falando de gente que não foi salva. Porque no momento que você é salvo, a sua natureza muda. Você nasce outra vez. Você nasceu de novo em Cristo, e agora em Cristo você foi justificado. Mas, quando Paulo está escrevendo Romanos aqui, ele está mencionando que pessoas que nasceram de novo, foram justificados, estão em Jesus, muitas vezes permitem que aquela velha natureza domine a sua vida. E aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa pensam
Por que Paulo está enfatizando? Ele poderia falar, pecam. Os que são dominados pela natureza, pecam. Não, ele fala, pensam sobre coisas pecaminosas. Paulo, qual o problema de pensar? Pensar faz mal a alguém? Eu posso pensar na pior coisa do mundo aqui, só porque eu pensei vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. Mas ele está enfatizando. Ele está chamando a nossa atenção. Aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa, pensam sobre coisas pecaminosas. Parece que o Espírito Santo, através de Paulo, está querendo nos alertar que os seus pensamentos fazem muita diferença. Podem ser uma semente de algo muito maior. E ele continua no mesmo versículo, mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, e se você é de Jesus, esse é um direito seu. Em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia vai falar que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Se você é um filho de Deus, isso aqui é teu. Aqueles que são controlados, lembra a primeira expressão? Dominados, controlados, a mesma coisa, pelo Espírito Santo, pensam. E esse pensam, me permita, eu acho que Paulo não está dizendo assim, automaticamente pensam. Não, devem pensar. Devem tomar essa decisão de pensar nas coisas que agradam ao Espírito. André, por que você acha que Paulo está colocando dessa maneira? Por causa do versículo seguinte, que diz, assim, e eu enfatizei o permitir, porque hoje eu queria que você soubesse disso, é uma escolha que você faz. Você permite os pensamentos que você tem. Permitir que a sua natureza pecaminosa controle a sua mente, leva à morte. E quando Paulo fala de morte, ele fala muitas vezes da morte física, mas a maioria das vezes ele fala dessa separação das coisas de Deus. A expressão morte no Novo Testamento, em geral, significa morte em várias áreas da nossa vida. Nós, às vezes, vemos um relacionamento que não opera mais, que não funciona mais, e dizemos que aquele relacionamento morreu. Na verdade, não foi uma morte física, mas nós entendemos que uma separação aconteceu. A morte espiritual é quando o homem está separado de Deus. É quando ele não tem mais comunhão viva com Deus. E a morte física também acaba se tornando, né, uma consequência natural das outras mortes na nossa vida. Paulo está dizendo, se você permite, fala para você mesmo ouvir, eu permito, ou não. Ou seja, você tem esse controle, você tem essa opção. Assim, permitir que a sua natureza pecaminosa controle a sua mente leva à morte, mas permitir, deixar que o Espírito controle a sua mente, leva à vida e paz. Seja comigo um pouquinho crítico em relação a esse versículo. Se você for acreditar que Paulo está realmente sendo inspirado por Deus, porque eu talvez fosse um cético e fizesse essa leitura, falei que esse cara está maluco. Ele está querendo me dizer que eu tenho essas duas alternativas. Quer dizer que eu não tenho controle eu tenho que permitir que alguma coisa me domine, é isso mesmo? Eu não posso eu mesmo me dominar? Eu não posso eu mesmo dirigir meus pensamentos? Porque eu não estou dizendo que ele está falando isso, mas parece que ele está me dizendo que eu só tenho essas duas alternativas. Ou eu entrego o controle para a minha natureza pecaminosa, ou eu entrego o controle para o Espírito Santo. E se eu não quiser entregar o controle para ninguém, eu não posso ficar eu mesmo com o controle? Queria que você pensasse nisso. Talvez nós tenhamos sido enganados durante muito tempo e achar que estamos controlando algo que outros estão. Talvez você pense que está controlando a sua vida, mas é a sua natureza pecaminosa que controla. Talvez você pense que você que está controlando, mas é o Espírito que você permitiu que controlasse. E esse meu talvez é bem grande. Talvez o Espírito nos dirija a crescer um pouco mais nesse sentido. Mas se eu quiser atentar para o que Paulo está falando, ele está dizendo, você tem um controle, você vai dar para alguém. O tempo todo. Você permite que outra coisa domine a sua maneira de pensar, a sua mentalidade. E faz sentido. Porque em Romanos capítulo 12 diz que você deve ser transformado pela renovação da sua mente. Significa que você e eu já pensamos errado para começar. E nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Isso significa permitir que outro venha
O Espírito Santo de Deus vem e coloque em nós os seus pensamentos e empurre para fora os pensamentos errados. Todo mundo acordado? Eu botei alguns pensamentos aqui que talvez sejam famosos para mim e para você. Pensamentos negativos. Eu pergunto a você, se você fosse fazer uma autoanálise da sua vida, você acha que você pensa mais positivamente ou negativamente? Eu ia falar para você responder para quem está do seu lado, mas talvez a gente pode gerar uma conversa longa. Não é? Discutam entre si. Não. Quais são os seus pensamentos mais comuns? São negativos? Pensa bem. São pensamentos negativos ou pensamentos positivos? Pastor, depende do dia. Segunda-feira, sexta-feira, há uma alegria no meu interior. Eu só consigo pensar em coisa boa. Não sei se você é assim, né? Mas você faz uma análise. Eu coloquei esses pensamentos aqui para fazer você pensar, porque eles são muito comuns. Eles não aparecem assim, a gente não faz essa leitura dentro de nós, a gente não pensa com essas palavras. Mas a essência do que a gente pensa pode ser traduzida assim: eu não sou bom o suficiente, então eu não deveria nem tentar. Na igreja a gente tem muito isso. Os pastores como eu, que sobem aqui e olham para um povo, nós sabemos. Quando eu converso um pouquinho mais com você, quando eu gasto 5 minutos a mais com você, eu ouço a sua voz falando, eu falo, gente, em geral isso acontece. Não é 100% das vezes, me perdoe. Mas em geral isso acontece. Eu converso com alguém e falo, meu pai, essa pessoa, ela tem uma voz, né? Ela tem algo a oferecer. Eu tenho certeza que o Senhor colocou talentos e dons que talvez nunca vão fazer nada, porque ela está quietinha na dela. Se bobear, ela nem quer fazer nada. E eu respeito. Mas existe uma verdade que a gente não tem como escapar dela. Que Deus plantou em você um potencial gigantesco. Mas muitas vezes nós não vamos experimentar. Deixa eu te falar, eu creio na minha vida, eu creio que Deus já poderia ter feito 1000 vezes mais do que fez, mas eu não permiti. E eu não sei o que vão ser nos próximos anos, mas eu preciso tomar uma decisão se eu vou permitir ou não. E muitas vezes esse é o pensamento que nos assalta. Você sabe quem pensou assim? Um cara que libertou 2.500.000 pessoas da escravidão. Dentre muitos outros. Ele pensou exatamente assim. Você sabe quem mais pensou assim? Um cara que sozinho, com só mais 300 homens, destruiu um exército de milhares e milhares. Se eu estou falando algo que você não sabe, eu falei primeiro de Moisés, depois de Gideão. Você sabe quem pensou assim? Todo e qualquer homem na Bíblia que fez alguma coisa grande, e todo e qualquer homem na sociedade que foi usado por Deus para fazer alguma coisa grande. A maioria deles tiveram essa tentação que eu e você temos. Eu entendi que Deus quer que eu faça isso. Se eu perguntar aqui, a quantidade de tímidos que tem na igreja é gigantesca. Por que isso? Você sabe que parece uma epidemia, uma doença. Se tem uma coisa que escraviza as pessoas, eu acho que é isso. Nunca vai conseguir dar passo, porque eu sou muito tímido. Timidez, se eu for traduzido, parece que poderia ser isso. E por favor, não me entenda, eu também não sou mais tanto, mas já fui bastante. Isso rouba da gente. Rouba muito. Medo de que o que vão pensar, como vão me julgar, o que vão achar. E é um medo normal, todo mundo tem. Então, eu estou apresentando para você, são pensamentos comuns, eu não estou trazendo imediatamente um antídoto, mas antes de você ir embora eu queria te dar. Eu não sou bom em nada, eu não tenho talento nenhum, habilidade nenhuma. Pensamentos comuns. André, você está dizendo que todo mundo, sem exceção, tem que ter um talento, tem que ter uma habilidade? Na verdade, você vai ver que a palavra de Deus aponta nessa direção. Quantos aqui são de Jesus? Diga amém.
No dia que você entrou para a família de Deus, a Bíblia diz que Deus te colocou num lugar no corpo. E toda e qualquer parte do seu corpo tem uma função. Para isso tem que ter um talento, uma habilidade. Mesmo que você não esteja funcionando, você tem. Isso para falar da igreja. Mas onde quer que você esteja, não tenha dúvida. Você já aprendeu muita coisa que outras pessoas não sabem. Você tem até como passar isso para elas. Dentre um monte de outras coisas. É impressionante como... E eu já conheci pessoas com talentos gigantescos que não usaram. Era frustrante. Os melhores músicos que eu já conheci na minha vida ficaram estagnados. Poderiam ter se tornado homens e mulheres usados tremendamente, mas tinham outras questões na sua vida que embarreiravam o seu caminho, que elas não permitiam elas crescerem. E algumas pessoas estacionam aqui, eu não sou bom em nada, não consigo. E às vezes você só fala isso, você até sabe que você é bom em alguma coisa, mas você tem esse hábito de falar, eu não sou bom em nada. Eu não mereço felicidade e sucesso por causa do que eu fiz, por causa do que eu não fiz. É tarde demais para eu correr atrás do meu sonho. Não são incomuns. O que eu tinha que ter conquistado já passaram. Era vários anos atrás, agora não tem mais como. E tem outras pessoas que vão discordar de você. Caleb e Josué, na Bíblia, a Bíblia fala que eles ficaram com certeza frustrados de não entrar na terra prometida quando tinham 40 anos de idade. 40 anos! 40 anos já passou coisa dessa, né? Mas vamos embora, vamos entrar. Não, nós não vamos entrar agora porque esse povo incrédulo não quer. Vamos esperar. Eles esperaram mais 40 anos, 45. Tinham 45, né? Com 85 anos. Caleb, a Bíblia diz que entrou. Só que ele entrou com tudo. Entrou para arrebentar. Com 85 anos ele falou, vamos embora. Com 100 anos... Abraão falou, vamos embora ter filho, né? Não sei se é o seu caso, você está pensando nisso? Foi com 80 que Moisés libertou o povo, viveu até 120, experimentou coisas tremendas de Deus. Será que isso tem assaltado você? Há pessoas que têm esse pensamento, e elas não têm coragem de abrir muito a boca para falar, mas elas pensam, eu não sou uma pessoa boa. Eu não sei quantos já pensaram isso. Talvez se você nunca pensou isso, você não acredita que alguém possa pensar isso. Mas há pessoas, muitas pessoas que pensam, eu não sei o que eu tenho. Mas alguns vão chamar de uma índole distorcida, caída, seja o que for. Deixa eu falar isso para você. Isso é uma mentira que o inimigo está falando para você. Você não tem que aceitar e acreditar nunca uma coisa dessa. A Bíblia diz que você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Há pessoas que vão falar isso, eu faço tudo errado. Às vezes a gente fala na raiva, né? Ou então, tudo acontece comigo. E faz um beicinho depois, né? Tudo acontece comigo. Existem coisas que acontecem dentro de você e você precisa começar a pensar e prestar atenção. A Joyce Meyer fala no livro dela, você precisa pensar no que você tem pensado. Você precisa pensar no que você está pensando. Por quê? Porque existem diálogos interiores dentro de nós. A gente conversa consigo mesmo. Quanto mais velho eu fico, mais eu falo comigo mesmo, às vezes alto, e respondo. Eu sempre espero que não tenha ninguém perto, mas eu só me preocupo com isso depois, frequentemente. Tenho feito muito isso. Mas os diálogos mais perigosos a gente não abre a boca para falar, eles acontecem dentro da gente. A gente fala consigo mesmo, a gente ensaia certas coisas. E a pergunta é, seus diálogos interiores são dominados por pensamentos dessas três classes aqui, pecaminosos, você só pensa em fazer o que é errado e planeja o que é errado. Será que são pensamentos negativos, que só colocam você para baixo? Ou críticos, que só colocam os outros para baixo? Que só consegue pensar no lado negativo do que está acontecendo? Ou a sua mente é controlada pelo Espírito Santo de Deus? Lembra que a gente leu, se você quiser acreditar como Paulo, que você entrega o controle para uma dessas forças. Para quem você tem entregue?
Porque lembre-se, a sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais frequentes. Se você conseguir entender para onde ela está indo, a pergunta é: você está feliz? Você gosta do caminho? Você gosta do lugar para onde seus pensamentos estão te levando? Porque já tem um destino estabelecido ali, seus pensamentos estão apontando você para lá. Se você continuar exatamente com os mesmos passos que você tem dado, você vai chegar lá. A pergunta é: você vai gostar quando tiver chegado? Deixa eu ler para você, para a gente terminar a passagem de Romanos capítulo 12. Eu vou ler 2 versículos, 12 e de 2 Coríntios, capítulo 10. Gostei dessa versão. Diz assim: não copie o comportamento e os costumes desse mundo. Perceba o que está em amarelo aqui. Comportamento e os costumes. Comportamento é quando você vê alguém em ação, os costumes são os hábitos que as pessoas têm. Se você dissesse com você mesmo que de jeito nenhum, nunca eu vou imitar as pessoas do mundo, a gente não precisava desse versículo. Mas deixa eu te falar, ele está aqui por uma razão. A Bíblia sabe que você vai ser seriamente inclinado e tentado a fazer isso. A gente estava falando sobre hábitos no nosso PG essa semana, e a gente mencionou isso. Só de estar perto de outras pessoas, a gente sem querer começa a imitá-las. Já percebeu? Você já se viu falando igual a alguém, depois falou: ué, por que eu falei assim? Você lembra? É o convívio. E é verdade. Então a Bíblia alerta você: cuidado. Na versão mais famosa é: não vos conformeis com este século, com esse mundo. Não tome a forma, o sistema, a maneira de pensar desse mundo. Não copie o comportamento e os costumes desse mundo. Gostei dessa versão, bem simples para mim e para você. Mas olha como é que ele termina o versículo. Olha que barato. Ele fala: não, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa. Eu tenho testemunho na minha vida, no momento onde Deus me transformou numa nova pessoa. Eu era de um jeito, depois eu me tornei de outro jeito. Quantos têm um testemunho parecido assim, que Deus, você sabe que foi Ele que mudou você numa nova pessoa? Não falando em nova em tudo, né? Ah, pastor, eu era uma coisa, agora sou outra completamente diferente. Não, você é numa determinada área. Quantos aqui têm um testemunho para contar que foi transformado? Glória a Deus. Você teve que fazer isso aqui. Você teve que escolher. Eu não vou imitar, eu não vou copiar os comportamentos e costumes desse mundo, mas eu vou deixar Deus me transformar numa nova pessoa. E o versículo termina assim: mudando a maneira como você pensa. Que chave espiritual. A gente pensa assim: deixe Deus mudar você numa nova pessoa quando Ele controlar o seu comportamento. Não. Quando Ele controlar os resultados das suas reações? Não. Quando Ele controlar as suas circunstâncias? Não. Porque Ele não vai fazer nada disso. Essa é a parte que a gente tem que assumir. Mas você permite que Ele mude a sua maneira de pensar. E as transformações todas que eu e você queremos ver do lado de fora tem que começar primeiro do lado de dentro. Mudando a maneira como você pensa. André, estou entendendo, eu percebo que é importante que a gente pense errado, mas o que a gente faz em relação a isso? Eu me sinto muitas vezes vítima disso tudo. Eu simplesmente penso igual todo mundo e reajo igual todo mundo. E a gente tem a impressão que nós estamos aprisionados nisso. Deixa eu te falar, quem sabe essa é uma manhã libertadora para mim e para você. Quem sabe você vai levar a sério isso daqui, que a vida não é medida pelo que acontece com você. A gente tem essa tendência de pensar: aconteceu uma lista de coisas boas e uma lista de coisas ruins, isso define quem eu sou. Eu sou quem eu sou por causa do que aconteceu comigo. Não. Prometo a você que não. Talvez você tenha essa ilusão, mas olha, a vida não é medida pelo que acontece com você, mas ela é medida por como você pensa, como você percebe aquilo que aconteceu com você. Eu fico sempre chocado quando eu vejo Paulo falando que sofreu não sei quantos naufrágios, foi preso um monte de vezes, chicoteado não sei quantas vezes, e está feliz. Leve momentânea tribulação. Eu quero ir para a próxima viagem que Deus tem para mim. E eu fico pensando, será que Paulo era meio doido mesmo? Não, você sabe o que aconteceu? Ele começou a perceber diferente as coisas.
A percepção dele foi mudando. Ele pode sofrer exatamente a mesma coisa que você, mas percebe diferente. Quem está ligado aí, diga amém. Quem está do seu lado agora aí sentado, pode experimentar a mesma dor que você e perceber diferente. Pode experimentar a mesma alegria que você e perceber diferente. E expressar diferente. E celebrar diferente. Porque é uma decisão pessoal. A sua vida, não se engane, não é o resultado, não pode ser medida pelo que acontece com você, mas como você percebe esses acontecimentos. Como você reage, como você processa, o que você faz com o que aconteceu com você. E eu não estou falando nenhuma novidade, você já ouviu isso 10 vezes desse púlpito, no mínimo. Que a sua vida, né? A grande lance, a questão não é o que acontece, mas o que você faz com o que aconteceu. E principalmente começa aqui, como é que você pensa a respeito daquilo que aconteceu. Última passagem bíblica é essa daqui. A verdade é que somos... isso aqui é tão legal, olha que barato. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar as batalhas. Essa versão da Bíblia Viva fala, né? Mesmo estando na carne, nós não lutamos com armas humanas, carnais. Mas ele fala, as armas da nossa guerra, as armas que usamos, não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. E a palavra fortaleza é importante você saber. Você vai decorá-la agora, é fácil demais. No grego, é isso aí. Vamos lá. Essa expressão fortalezas, a gente pensa, eles estão falando de guerra. Você já viu um desses filmes medievais, outros filmes de guerra, Game of Thrones, outras coisas do gênero? O ambiente de guerra é o seguinte, o que quer que seja, um lugar tem que ser conquistado, um espaço tem que ser conquistado, e em geral é uma fortaleza, é um forte, é um castelo, é um lugar impenetrável. Então ele está usando uma palavra que exemplifica isso. Nossas armas são tão poderosas que a gente consegue destruir fortalezas. Só que a palavra que ele usa para falar fortaleza é uma palavra que significa preso pelo engano. Olha que barato. A expressão fortaleza é uma fortaleza dentro da nossa mente. Existem coisas que você acredita com tanta força. Tem convicções que você tem que são tão grandes que parece que é impenetrável. Não adianta ninguém chegar para você e falar, cara, você pensa assim, mas não é verdade isso. Você pensa assim a seu respeito, você se acha tão pequeno, mas deixa eu te falar. E a pessoa fala, não quero saber, eu sei que eu sou assim. Você está convencido daquilo. Ninguém consegue te tirar daquilo. Mas a Bíblia diz que as armas que Deus te deu são poderosas para destruir essas fortalezas. E ele continua falando, as armas são poderosas para isso, e depois, estas armas podem derrubar todo argumento. Argumento é quando alguém tem uma palavra que parece ser uma verdade, que ninguém vai discutir. Pretensão, mesma coisa, contra o conhecimento de Deus, ou seja, pode ser a palavra mais bem falada. Sabe quando alguém fala uma coisa que você não tem como duvidar, a pessoa está tão convencida daquilo, mas é mentira. Por mais que seja convincente, é contra o conhecimento de Deus. Com essas armas podemos dominar, olha aí, todo o pensamento humano. Então ele está falando de armas que se usa aqui dentro. Todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quais são os pensamentos negativos que estão dominando a minha mente? Pergunte para você mesmo. Lembra que eu coloquei em 3 classes? Deve ter mais. Pensamentos de cometer pecados. Você não consegue fugir deles. Seja pecados de pornografia, de sexual, seja pecados de fofoca. Você vive pensando em crítica em relação a pessoas, e invejas. E quais são? Ou outra classe, autodepreciação. Você não consegue nunca sair desse buraco de depressão porque você se acha a pessoa menor que existe na face da terra, em todos os níveis. Ou de crítica. Tudo que você consegue ver é o lado negativo das coisas. Deve ter outras classes, mas quais são os pensamentos negativos que estão dominando a minha mente? Essa é uma pergunta para você fazer.
A outra pergunta vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas ela é extremamente importante. Qual é a verdade bíblica, qual é a verdade espiritual que pode destruir essa minha fortaleza? Como eu falei para você, a nossa ideia, a nossa sugestão é que hoje você comece um novo hábito. A gente fez isso alguns anos atrás e foi muito importante. Há pouco tempo atrás, um dos irmãos aqui na igreja falou: pastor, tem aquela folhinha até hoje das palavras de alicerce e eu tenho como hábito falar. Eu também, todo dia eu falo. Não falo todas elas, falo algumas, mas cada vez eu falo mais um pouco. E eu trouxe de novo para você lembrar. E a gente manda agora coisa para o seu WhatsApp, se você tem. Se você não está na nossa lista de transmissão, não fica triste com a gente. Você pode entrar no final do culto, procura o pessoal aí, deixa o seu telefone no WhatsApp, ou entra no aplicativo da igreja, lá você consegue se inscrever também. E se você diz: pastor, eu não uso telefone celular, ok, a gente vai lá no balcão e fala: eu quero a listinha do pastor lá que ele falou. Eles vão anotar o seu nome e a gente vai preparar um cartãozinho bonitinho com essas frases. Mas você, se não recebeu, está recebendo agora no seu WhatsApp essa pequena lista de confissões que eu queria ler junto com você. Vamos ficar de pé? Estou chamando hoje de palavras de vida, ou palavras para você basear a sua vida. Espreguiça bem. Isso aí. Dá um pescoço, né? Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso. Fala para ele se está bonito. Não precisa ser verdade não, gente. Pode falar pela fé. É disso que a gente vai tratar agora. Não é o que você sente. Não é como você, está vendo, mas como você quer declarar que seja. As palavras que a gente vai falar agora, eu falo praticamente todo dia. Não todas elas são, como eu disse para você, são realidades vivas, mas quando eu falo elas se tornam mais. Por que eu vou falar isso para você? Porque eu creio que a maneira como você domina sobre os seus pensamentos e entrega a eles a obediência de Cristo, não é com pensamentos. Você não vence pensamento com pensamento, você vence pensamento com palavras. Feche seus olhos só por 10 segundos só. Faz uma contagem na sua cabeça devagarzinho de 1 até 10. Agora grita bem alto: aleluia! Opa, olha aqui para mim. O que aconteceu com a contagem? Parou? Teve que parar. Sabe por quê? Você abriu a boca para falar o que não tinha nada a ver com a contagem. Você sabe o que aconteceu com o seu pensamento? Ele foi capturado. E quando você abre a sua boca, você está dizendo para a sua mente no que ela tem que pensar, ainda que não seja muito real para você. Porque algumas coisas que eu vou colocar para você não são nada reais para você. Mas quando você abre a boca e coloca aquilo, você faz a sua mente começar a pensar naquilo. Quando a gente fala para uma pessoa que está fumando e não consegue largar o cigarro de jeito nenhum, começar a declarar no meio das baforadas, diga: eu sou livre da nicotina. Tá maluco? Eu estou fumando, estou falando isso. Se você não falar nada, você vai continuar fumando. Mas quando você abre a sua boca e começa a falar, mesmo que você continue, você está começando a fazer algo dentro de você. Você está plantando uma semente muito poderosa. E eu creio que nós precisamos ser muito sérios. Tudo que Deus faz, Ele faz com palavras. E eu creio que Ele nos dá domínio. Quando a Bíblia fala sobre reinarmos em vida, um rei não vai lá e faz, ele fala e as coisas acontecem. Amém? Vamos ler junto comigo essas frases aqui? Algumas delas talvez sejam para homens, porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou homem. Então, eu botei no masculino, mas nós vamos preparar um para as mulheres, tá? Para você receber bonitinho também. Então, se você, mulher, perceber que tem alguma coisa errada, troca ali o pronome. Vamos lá? Freou aqui o meu. Esse aqui é o melhor de todos. Eu começo sempre o meu dia com ele. Vamos lá, todo mundo junto. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Eu existo para servi-lo e glorificá-lo. Essa é a razão da nossa existência. Esse aí eu botei para maridos, né? Eu amo a minha esposa e entrego a minha vida para servi-lo. Se você é esposa, você pode botar marido, pode, né? Mesmo que não seja verdade, você tem que colocar isso como se fosse. Vamos lá, todo mundo junto? Eu amo a minha esposa e entrego a minha vida para servi-lo.
Meus filhos vão amar a Deus e servi-lo de todo o seu coração. Eu vou nutrir, equipar, treinar e capacitá-los a fazer mais pelo seu reino do que eles podem imaginar. Eu amo as pessoas e acredito no melhor a respeito delas. Sou disciplinado. Cristo em mim é mais forte dos que os desejos errados em mim. Amém. Estou cada vez mais íntimo de Jesus. Por causa de Cristo, minha família está mais unida, meu coração é mais forte, minha fé mais profunda e a minha liderança é mais eficaz. Eu sou ungido, capacitado, equipado, chamado para alcançar pessoas que estão longe de Deus. Sou criativo, inovador, motivado, focado e abençoado além da medida, porque o Espírito Santo habita em mim. Glória a Deus. Minhas palavras, pensamentos e sentimentos estão sob o poder de Cristo, e eu levo todos os meus pensamentos cativos e os faço obedientes a Cristo. Você está fazendo isso nesse momento. Eu acordo com propósito, direção e sentido todos os dias da minha vida. O mundo será diferente e melhor porque eu servi a Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Você percebe a atmosfera já diferente? Mesmo que alguma dessas palavras desafiem quem você é hoje, quando você abre a sua boca, tem algo que já acontece. Tem algo que já começa a acontecer no seu espírito. E não me entenda mal, eu não sei se você vai pensar, a pastor está pregando pensamento positivo. Talvez, porque o contrário seria pensamento negativo, você não deveria ter. Mas claro, não é apenas são palavras de afirmação. A Bíblia trata disso. Jesus fala, se você crê, abre a boca e fala. Se disseres a esse monte, assim como ele disse à figueira no dia anterior, ele abriu a boca, porque ele sabe que você controla. E deixa eu só falar uma coisa, se durante essa semana você se sentir, eu quero ter esse hábito, mas alguma coisa impedir você, alguma coisa, não sei, não fala, não se engane, tem uma pessoa que não quer que você nunca fale isso, quer que você jamais abra a boca para falar isso. Seu inimigo nunca vai querer que você diga que você é disciplinado. Eu coloquei como no descanso de tela já no meu celular, essas imagens que eu mandei para você ficaram bonitinhas. Algumas delas você pode usar como aquela tela de papel de parede. Eu coloquei lá primeiro, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, eu existo para servir e glorificá-lo. E você pode ler cada uma delas. Todo dia lembrar que eu sou disciplinado e abrir a minha boca não me torna mais disciplinado imediatamente, mas começa a fazer a minha mente nessa direção ao invés de na oposta. Quem está entendendo? Amém? Desculpa segurar você até tarde hoje, mas eu queria muito que o Espírito colocasse isso no nosso coração. Amém? Feche seus olhos para a gente orar e nos despedir. Aleluia. Amém.